Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Diariamente eu faço uns vídeos chamado Cafezinho, que são sem roteiro. Esse vídeo também aqui é sem roteiro, mas eu quero tocar num tema um pouco diferente, uma conversa mais aberta, sobre um tema mais aberto e sobre um post muito interessante que eu li superficialmente, mas assim, eu vi que o conteúdo bastante interessante, eu quero compartilhar isso através de um vídeo geral, assim, vamos dizer que é um react, é uma leitura de um post, né? O post é sobre soberania digital, e esse é um assunto que no Brasil se fala muito pouco. Esse post não é de alguém brasileiro, assim, é um post de um europeu, se não me engano, é um finlandês ou holandês, não sei ao certo, né? E eu vou mostrar ele daqui a pouco, né? E eu topei com ele aleatoriamente no LinkedIn. E quando eu topei com ele, eu falei assim: nossa, isso aqui é interessante, isso aqui pode ser falado numa videoaula, tem que mostrar, ler e discutir quais são os pontos interessantes e por que que a gente tem que pensar nisso, principalmente no Brasil, num país chamado Brasil, num local chamado América Latina. Então, assim, vamos comigo aqui. Esse é um vídeo sem roteiro, então pode ser que surjam surpresas aí, assim, nessa leitura. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, o nome do post, eu topei com essa imagem aleatoriamente na internet, né? Eu estava dando scrolling no LinkedIn, e aí eu topei com essa imagem e pensei, nossa, mapa, eu quero ver esse mapa, né? No momento, assim, tava tendo, para quem não sabe, hoje é o dia 28 de abril, e teve um apagão em Portugal, Espanha e França. E eu pensei, deve ser sobre o apagão. Aí eu fui olhar, né? E quando eu topei, não era sobre o apagão. E eu não consegui traduzir, que não estava numa língua legível. Esse aqui eu achei um post em inglês, mas na hora que eu peguei, não era numa língua que eu conseguia entender, né? Eu não lembro qual língua era, mas talvez um holandês ali. Eu perdi o post original, que linkava para esse aqui, né? E fiquei pegando com esse aqui. E o post fala fortalecendo a soberania digital da Europa, oportunidades para para a infraestrutura aberta, né? É importante a gente ter aqui em mente uma coisa, né? O europeu, né? E a gente pode aprender com eles, eles nesse ponto, eles olham o problema de soberania de uma forma muito diferente da gente brasileiro, né? A gente brasileiro, a gente usa aplicativos como o WhatsApp, que eles são os dados são controlados por uma empresa que fica fora do nosso país, que a gente não tem controle, que a gente não pode nem muitas vezes pedir informações para ele, que a gente sabe que não gostam de pessoas como nós outros latino-americanos, né? E a gente não vê problema nisso, né? E aí eu me topei com esse post e achei bem interessante, né? Eu abri o link e aqui eu estou usando o Google Translator para dar a oportunidade de vocês lerem aí comigo, né? Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira ver. Todos os links estão na descrição, né? O post chama Dependências Críticas Europeias, né? O que que a pessoa mapeou, né? Aqui ele está falando assim, ó, vários países da Europa são extremamente dependentes de serviços fornecidos pela Microsoft. Consulta a servidores de e-mail mostram que, em alguns países, com mais de 70% dos todos os serviços públicos dependem desse provedor americano, e a Europa precisa construir sua própria infraestrutura e o código aberto, a solução é mais robusta. Ah, talvez tenha alguns problemas de tradução aqui, né? Porque o código aberto talvez seja a solução mais robusta, né? E aí, assim, o que, que eles tentaram, né? O que, que eles fizeram para fazer essa análise? É uma análise muito simples, assim, tipo, eu acho que ela pode ser feita de forma muito fácil no Brasil, né? Eles mapearam todos os municípios, aí falou assim, que tá cada município que se preze, né? E eu acho que, assim, o que se preze é uma tradução um pouco ruim, né? Talvez assim, cada município que tenha relevância, porque muitas vezes eu vou pensar assim, um município que meu pai nasceu, um município de pouquíssimas pessoas no interior do Piauí, ele não vai ter serviços online, muito pelo contrário, não precisa, assim, é uma necessidade inexistente, né? E ele fala, cada município que se presta tem um site e serviços online. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram, mapearam esses sites, eles rodaram ali um serviço para consultar o DNS e validar onde o que tem de trás ali desses serviços, né? E aí o que, que eles descobriram? O DNS, para quem não sabe, é um servidor de nomes, né? Então, assim, o DNS, o que, que significa DNS? Deixa eu olhar aqui, ó. Ok. Eu acho que é Domain Name System, é o serviço de domínio de nomes. Então, assim, quando você digita ali, caso você não saiba disso, né, www.google.com.br, né, o google.com, www.google.com,
é um nome que ele tem que ser mapeado no endereço de IP, né? E o endereço de IP é o que a máquina entende. Então tem o DNS, esse registro, esse sistema que ele transforma esse, esse, esse nome num IP e através dele você pode descobrir algumas informações, né? E eles conseguiram fazer um mapeamento para ver o que servidor que tem atrás de cada serviço, né? E aí, ele tá falando que eles descobriram, né? Eu dei uma lida nisso de manhã. E aí tem alguns dados aqui, ó, com base nesse, apenas com base no registro do MX, MX é o tipo de registro do DNS, descobrimos que 72% dos municípios belgas utilizam servidores Gmail da Microsoft, 60% dos municípios holandeses, na Escandinávia esse número é de 64, na Noruega é de 57, na Finlândia, esse número é de 64 na Noruega e 57 na Finlândia. Na Finlândia, esse número é impressionante, de 77 cidades atendidas pela Microsoft, né? Então, assim, ele vê isso como um problema, que no Brasil a gente não vê, né? Isso, eu acho muito engraçado isso, né? A gente tem nossos serviços pautados por empresas de fora, né? E a gente não vê problema, né? E aí, quem sabe aqui seja o momento de eu dar um passo atrás e discutir um pouco do que é o conceito de soberania, que é um conceito pouquíssimo discutido, principalmente para gente que já foi um dia colônia, né? Eu lembro que quando eu estava na universidade, ali pelo quarto ano, eu tinha uma aula chamada participação cultural, né? Era uma aula muito antiga, era uma disciplina muito antiga que existia na Unicamp, que antigamente, na época da ditadura militar, existiam disciplinas de civil, a OSPB, alguma coisa assim, que era coisa de civil, seja um bom civil. E tinha um professor que ele simplesmente falou assim: eu vou ignorar essa ementa e vou dar uma aula sobre cultura e sobre civilização, né? E aí esse professor ele dava essa aula, até quando essa disciplina foi extinta, os alunos da biologia foram lá, fizeram abaixo-assinado e falaram assim: olha, queremos que esse professor continue dessa aula. E acabaram criando essa disciplina dentro da Unicamp. Ela continuou, eu lembro que o professor já estava aposentado, ele continuava dando a aula lá que a gente chamava participação cultural, que era uma aula que ele basicamente passava por todas as civilizações do mundo, as grandes civilizações do mundo, dizendo como elas eram formadas, quais foram as heranças culturais que elas disseram. O que eu achei interessante dessa aula, né? Essa aula, ele mostrava a civilização como uma evolução, né? A gente está evoluindo, a gente herda de outras civilizações algumas características civilizatórias, né? Teve um dia que ele teve uma aula muito interessante mesmo, que ele voltou com alguns brinquedos, que falou assim: olha, esse aqui veio de tumbas etruscas, né? Ele era um procurador muito bem sucedido, e ele falou assim: eu participei da escavação dessas tumbas e a gente pode levar um brinquedinho para cada um, né? Então era uma tumba de crianças e tinha vários brinquedinhos. Ele trouxe. Você imagina que, tipo, antes do Império Romano, né, existiu o povo etrusco ali na Itália, e falou assim: esses brinquedinhos, crianças brincaram com ele milhares de anos atrás, né? O que eu acho muito interessante, assim, porque da mesma forma como aqueles brinquedinhos têm, meus filhos eles brincam com Lego, né? Eu vou até mostrar aqui, eu tenho um Lego que a empresa me deu, e direto a minha filha vem aqui pegar esse Lego pra ficar brincando. E eu acho muito interessante isso, porque essa característica de crianças brincarem com brinquedinhos, sempre andarem juntos e dormirem com eles, que tem filho como eu, é uma característica que se mantém até hoje, né? Mas voltando a um assunto ali, essa aula sempre mostrava sobre isso, ficar falando sobre civilizações, né? Até que o momento ele chegou num ponto que teve uma notícia nacional. Eu tô falando isso só para te dar uma noção do tempo. Foi antes do mensalão isso aí. A política brasileira era mais ou menos assim, tipo, muito calma, eram as coisas calmas, era uma discussão chata sobre previdência, não sei o que, não sei o que, até que teve uma notícia bombástica no cenário internacional, que foi assim: o Evo Morales ele tinha nacionalizado as indústrias da Petrobras, né? Na Bolívia, né? E aí ele era um professor de direito internacional, né? Que estava dando uma matéria na biologia para alunos de cursos gerais da Unicamp. E aí fala assim: professor, a gente sabe que o senhor tem uma especialização na área, né? Você pode falar um pouquinho aí? E ele explicou para a gente o que é o conceito de soberania, né? Que é um conceito muito interessante, que é assim: a política de um país ela tem que ser definida por ela mesma. Ela só vai interferir na política de um outro país se tiver um cidadão ali ameaçado. Então, assim,
para ele, no ponto de vista dele, como alguém de direito internacional, a Bolívia tinha direito de fazer aquilo, porque era, era os recursos naturais dela, e assim, ela poderia indenizar, a Petrobras poderia, mas isso aí é uma outra questão, nacionalizar ela podia. Pelo que eu entendi ali de algo que aconteceu quase 20 anos atrás, foi mais ou menos isso que ele falou. Mas ele falou muito de soberania, né? E a soberania, assim, tipo, o país ele tem que ter o direito de ter o controle das suas próprias coisas, né? Isso que eu entendi, fiquei. Então, soberania, assim, eu não vou dar uma aula de soberania aqui, eu não quero discutir o conceito de soberania, né? O que eu quero é levantar um ponto, assim, a gente tem soberania sobre os nossos dados, a gente tem soberania sobre os serviços que a gente usa, porque, assim, muitas empresas, muitos serviços, muitas coisas nossas acontecem sobre coisas de big techs gringas, americanas, que estão um pouco se lixando pra gente, né? Então a gente vê aí como aconteceu na posse do atual presidente americano, não vou nem citar o nome dele aqui, porque eu não quero citar nome de gente repugnante, né? Ah, que eles viram assim, olha, eles não reconhecem assim, os outros países como países soberanos, né? Isso é uma coisa muito importante da política norte-americana, né? A política norte-americana não reconhece outros países como países soberanos. E eu creio que é por isso que fizeram esse levantamento, né? A gente vê que esse levantamento é do mês passado. Então, assim, países europeus estão preocupados nisso. Olha, quantos dos nossos serviços eles estão hospedados em sites americanos, em sites de empresas americanas, que assim, o que eles querem? Então, assim, se você achou, ficou incomodado com essa discussão política, fica aqui que tem uma discussão econômica também, né? A gente vai passar aqui por esse post, eu vou passar por cima dele, eu vou lendo trechos dele, né? Eu já fiz uma leitura macro, mas eu vou lendo trechos dele basicamente, né? Ele fala assim que a gente tem que tomar algumas lições do clima político, né? Os municípios holandeses, aí ele como holandês ali fala da preocupação, os municípios holandeses levantam preocupações sobre essa dependência, né? Uma pesquisa conduzida pela Binnenberg, publicada em fevereiro, podemos ler preocupações crescentes entre os municípios holandeses sobre sua profunda dependência de serviços Microsoft. Quase todos os municípios usam o software da Microsoft para operações diárias do Office 365 ao Azure, tornando a mudança cara e tecnicamente desafiadora. Então, o que acontece aqui? A gente vê um clássico exemplo de vendor lock-in, né? Toda a infraestrutura pública está em cima de infraestrutura privada de empresas que podem mudar suas políticas de um dia para o outro a partir de decisões políticas vindo de outro país, né? E decisões econômicas também. Isso é muito importante, porque, aliás, a gente fala disso antes das questões das tarifas. Imagina agora com as tarifas. Imagina se os serviços americanos falam assim, olha, vamos cobrar 100% a mais aí já, porque a gente sabe que é caro mudar. E é caro mudar mesmo. Isso é muito caro mudar. Imagina toda uma infraestrutura assim. A gente tem, por exemplo, o Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro, quanto que ele depende do Office? Quanto que ele depende do Outlook ou da Azure, né? E aí ele fala assim, olha, vamos subir o preço porque a gente quer. A gente quer, a gente sabe que eles dependem e a gente quer subir, né? Eles podem fazer isso. Eles podem fazer isso. Simplesmente podem fazer isso, né? Essa dependência levantou alguns alarmes sobre dependência de fornecedores potenciais, sobre dependência de fornecedores potenciais aumentos de preços e os riscos representados pela legislação dos Estados Unidos, como Cloud Act. Aí eu não sei o que é esse Cloud Act, fica para uma boa aí, para um próximo vídeo em relação a esse. Que poderia forçar a Microsoft a compartilhar dados europeus com as autoridades americanas. Embora muitos governos locais desejem uma alternativa europeia robusta, nenhuma existe atualmente, levando apenas levando apelos por uma abordagem estratégica para multiplicar a autonomia digital em vez de uma ruptura abrupta com as big techs. Então, assim, o texto já dá uma alternativa, né? Uma alternativa de tipo, olha, a gente não pode fazer uma solução abrupta de sim, vamos proibir tudo que é big tech aqui. A gente tem que ter uma migração lenta e gradual, favorecendo empresas locais, as soluções locais, e ele fala do contexto europeu. E aí eu trago essa discussão para o Brasil. Assim,
isso não é discutido no Brasil. Ninguém fala nisso. A gente não vê a mídia falando nisso. A gente não vê os influencers falando nisso. Tipo, a gente não vê os CEOs falando nisso, os CEOs, C-level das empresas. O C-level da empresa nem se importam com isso. Eles gostam de depender de Google, de Microsoft, de Azure. E quando surge uma alternativa brasileira ali, muitos deles falam: ah, não vai dar certo, porque a gente não é esse tipo de pessoa, né? Como foi o caso de quando uma empresa de varejo brasileira quis lançar um cloud. Muitos falam assim, a gente não é esse tipo de pessoa. Eles só esquecem que o maior cloud do mundo também é de um varejo. Isso é muito interessante. O maior cloud do mundo é de uma empresa de varejo. Da mesma forma que a gente tem uma empresa de varejo que se lançou no cloud, né? O Tribunal Penal Internacional reconhece a dependência crítica, né? O TPI, né? Que a gente no Brasil é signatário do TPI, os Estados Unidos não são signatários do TPI. Isso é muito interessante, né? O Tribunal Penal, para quem não sabe, é um tribunal criado, não sei, lá nos anos 90, assim, para quem viveu os anos 90, vai lembrar muito da atuação dele ali, julgando Milosevic ali nos anos 2000. Para quem não sabe quem é o Milosevic, eu já passei férias na Croácia, né? Milosevic é um criminoso de guerra, numa das guerras que, assim, foi umas coisas mais horríveis ali que ele tem, né? Do dia para noite, o próprio país entra numa guerra civil maluca. Quer dizer, tem muitas guerras, mas, assim, e foi tudo filmado, assim, tem várias outras. Eu não vou dizer que foi a mais, assim, foi uma coisa terrível. A gente viu ele sendo julgado, e o que a gente espera, né? Quando esses criminosos de guerra, a gente não espera que essas guerras aconteçam, a gente não quer, mas a gente espera que eles sejam julgados ali, preferencialmente dentro de uma gaiolinha, sabe? Bem humilhante, porque é isso que essas pessoas merecem, né? O Tribunal Penal também reconhece esse problema, porque o Tribunal Penal também usa esses sistemas, né? A situação gerou um alarme sobre a capacidade do TPI de operar de forma independente, com alguns críticos argumentando que pressões políticas e econômicas, especialmente dos Estados Unidos, poderiam minar sua autoridade judicial. Ou seja, o tribunal pode parar de funcionar simplesmente se o governo americano quiser. Por quê? Porque o governo americano pode pressionar as empresas a parar de operar. E assim, a gente vê que as empresas elas são intrinsecamente ligadas ao governo americano. Foi o que a gente viu. Foi a lição que a gente aprendeu aí em 20 de janeiro de 2020, né? E 2025, 20 de janeiro de 2025. Não sei se foi no dia de 20 de janeiro, acho que foi no dia 20 de janeiro, né? Então, assim, a gente vê que tecnologia, ela envolve muito de política. Não tem política internacional isso aqui que a gente tá falando. A gente, quando depende de uma empresa internacional, a gente depende de muita coisa. Muita coisa que está fora do nosso controle. Então, por exemplo, no Brasil, deveriam estar gritando, dizer, olha, precisamos de soluções brasileiras, precisamos de soluções brasileiras, precisamos de soluções brasileiras, que não está sendo dito, né? Um dos problemas possíveis são os preços imprevisíveis. Ele coloca aqui, ó, uma vez que o país esteja preso a um sistema fechado, os fornecedores podem aumentar facilmente os preços aleatoriamente. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso aqui? Nós outros brasileiros. Quem nunca viu isso? E quem nunca viu o servidor de cloud aumentar preço? Quem nunca viu, né? Já que o custo de transição costuma ser ainda maior. Então a gente acaba preso a esse custo porque a gente sabe, olha, sair dessa solução é cara, é muito cara. Então a gente tem que, ficar nela, né? Isso aconteceu, por exemplo, na Finlândia, onde mais de 75% dos municípios já dependem do serviço da Microsoft. De uma reunião do governo de Premier, aprendemos que os preços aumentariam cerca de 25% em 2025 em comparação a 2024. Ou seja, a gente tem 25% de aumento de custo, né? Custo. Engraçado que, se a gente abrir os jornais brasileiros, tá todo mundo falando assim: tem que reduzir custo, tem que reduzir custo, tem que reduzir custo. Mas ninguém fala reduzir a dependência ao custo externo nos serviços públicos de cloud, de licença de software. Quanto as empresas e os governos brasileiros gastam em licença de software? Quantas empresas brasileiras gastam em licença de software? A gente não discute isso, né? Os europeus discutem, né? Apesar do governo finlandês já ter mudado sua política em 23, visando priorizar serviços europeus, apenas em 24 a grande maioria dos serviços públicos ainda estará executadas. Parece que em 2024 a grande maioria dos serviços públicos ainda estará executando pacote Microsoft. Isso comprova exatamente como o aprisionamento de fornecedores pode fortalecer toda a nossa infraestrutura, né?
meio confuso aqui. O aprisionamento de fornecedores pode enfraquecer, né? Pelo que imagino que seja, né? Na Suécia, especialistas também expressam preocupações. Os mecanismos de proteção que garantiriam que os dados europeus não acabassem em mãos de autoridades americanas estão efetivamente desmantelados. Eles acreditam que a Suécia deve assumir o controle de suas próprias infraestruturas e não depender da americana. Então a gente vê que os governos europeus eles estão se mexendo, dado as mudanças geopolíticas que tiveram aí no começo desse ano. Né? E a gente não é só uma questão de serviço cloud, a gente pode ter, tipo, a gente sabe que os serviços os carros são conectados, né? Os carros, assim, as informações de transporte, tem muita informação que está nas mãos dessas empresas americanas, né? Ah, e aí a gente fala assim que não só os municípios, mas todo o serviço público, aí ele expande essa preocupação para outras áreas, né? Ele fala assim, ó, na Dinamarca, a Autoridade de Proteção de Dados tomou medidas contra o uso de serviços do Google em setor público. Em 2022, proibiu o município Helsingor de usar o Google Chromebooks e Workspace em escolas devido à violação da a lei de proteção de dados, né? A tradução ficou confusa aqui. Considerando que os riscos de transferência de dados eram muito altos. Então, o que a gente vê aqui? Por exemplo, eu, como aluno de uma federal, eu uso o Google. Por quê? Porque a fé foi o que a Federal me deu, e assim, a gente usa o Gmail, o Gmail, né? E aí, assim, tem que usar. E é isso aí. Os professores usam o Google Classroom. E a gente começa a perceber que assim, a infraestrutura social acaba dependendo de uma empresa de fora, que a gente sabe que não tem essa empresa hoje em dia, ela não está ela olha para essas instituições como uma universidade federal como inimiga delas, né? Pelo menos a gente vê isso aí pela política externa desse país, pela política interna deles, né? A gente viu as últimas notícias ali do governo americano perseguindo professores, perseguindo as universidades, né? Ah, e aqui a esquizofrenia necessária para resolver os problemas está claramente documentada na história do Google. Embora o Google tenha conseguido definir diretrizes claras para o uso do Google Classroom na sala de aula, não se aplicam às outras coisas do Google, como Google Maps, YouTube e busca Google. Eu mesmo estou usando o YouTube, tá, galera? Isso aqui é uma preocupação só. Não sou nenhum negacionista. Eu não quero abolir essas coisas. Então, assim, vocês provavelmente estão me vendo pelo YouTube, obviamente, né? E aí ele coloca algumas diretrizes aqui, né? Então, assim, a gente já está com alguns minutos de vídeo aí, 22 minutos, então eu quero andar um pouco nesse post para a gente ir mais rápido, né? Eles falam em priorizar a economia local. Embora a Europa tenha uma política forte quando tenta priorizar a economia local no contexto de uma Europa interoperável, e aí, assim, eu quero falar do termo interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Quando a gente garante que os diversos sistemas se comunicam. Então, eu garanto que o meu sistema vai se integrar com outro sistema. Isso é importante até quando a gente fala de pacote Office, né? Pacote Office é uma coisa que a Microsoft tem há muito tempo, né? Não foi ela que criou, assim, já existiam pacotes Office antes do Office da Microsoft, né? É engraçado que a gente usa esse termo Office e ele já reflete ao pacote da Microsoft. Tem o Google, existem pacotes livres, né? Acho que tem o LibreOffice e devem ter outros aí, né? Tem outros pacotes, não é exclusividade da Microsoft. Poderiam ser usados outros, mas a gente encontra uma resistência muito grande do usuário. Assim, eu já usei o LibreOffice algumas vezes na vida. Hoje eu tenho os pacotes Office pela empresa, né? E minha esposa paga o dela, né? E a gente tem, porque as pessoas querem usar, eles acham que elas dependem muito, porque eles não sabem usar, porque elas não conseguem encontrar o botãozinho, né? O que eu acho engraçado é que quando eu vou usar o Office, eu nunca consigo encontrar os botãozinhos para fazer as coisas. Eu acabo sempre procurando no Google, né? Ah, obviamente, empresas como. Vou continuar lendo aqui. Obviamente, empresas como a Microsoft também têm essa impressão. Deixa eu colocar no mute aqui, porque esse celular está incomodando, né? É, obviamente, empresas como a Microsoft também sentem pressão para se esforçam para se obter infográfico e promessa interessante, chegando a oferecer alguns recursos de IA. Não entendi isso aqui, não.
também sentem a pressão e se esforçam para obter infográficos para mais interessantes recursos de ar. Não entendi isso, não. Mas no fim das contas continuam sendo uma empresa americana. Portanto, estão sujeitos à legislação americana, que pode afetar tanto a nossa privacidade quanto a nossa dependência. Leis americanas, como a Lei Cloud, continuam a considerar o governo americano a autoridade para acessar esses dados. Olha, isso é muito preocupante, né? Então, por exemplo, são assim questões prioritárias para assim, peraí, o governo americano está acessando os dados do meu país, os dados da minha cidade. Ah, mas não pode fazer nada. Pode sim, pode sim. Eles podem entrar numa licitação ali, podem fazer lobby para tentar comprar uma empresa local, né? Como a gente vê assim, isso acontecendo muito, né? No dia de hoje, 28 de abril, uma das empresas que tem, fornecem muitas faltas de energia no Brasil fez faltar energia na Europa, né? A mesma empresa que atua aqui, a empresa que atua na Europa, empresa italiana, se não me engano, a Enel, né? E assim, isso é problemático, né? Isso é muito problemático. Né? E aí, eu quero passando para o final aqui, né? Preparando nossa sociedade digital para o futuro. Embora seja um passo importante executar aplicativos na Europa, também é importante perceber como as relações internacionais mudam. Além disso, no mercado de TI, o mercado internacional e competitivo, não é incomum que empresas sejam adquiridas por parceiros maiores. O que antes era uma empresa local pode rapidamente se tornar uma filial em uma grande multinacional. Se isso acontecer, dados e know-how frequentemente trocam de mãos e se tornam parte de uma entidade estrangeira, possivelmente não estão mais alinhados às prioridades inicialmente definidas pelos colaboradores. Ao manter o controle do software usado no seu governo, você elimina a necessidade de confiar em uma empresa. No sistema de código aberto, já existe uma longa tradição de salvaguardar o conhecimento e o código para que seja acessível a todos. Ou seja, ele está defendendo aqui que os governos usem open source. Né? O governo brasileiro tem uma longa tradição de usar open source que se perdeu ao longo do tempo. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo minha iniciação científica, né? Teve assim, o governo estava incentivando, mas teve um caso de espionagem lá para 2006, 2005, talvez, que foi forçado, né? E eu lembro que eu trabalhava no Instituto de Pesquisa Federal e a gente teve de um dia para o noite, meu orientador me ligou e falou, olha, corre aqui que a gente vai ter que fazer uma grande mudança aqui, porque a gente não pode mais ter sistemas Windows aqui, né? E aí a gente teve que migrar tudo lá para sistemas, para Linux. A gente teve que instalar o Linux em todas as máquinas, né? E a gente não perdeu nada, cara, assim, foi tudo muito de boa, né? Compartilhar código entre municípios e governos também é uma forma muito pragmática de cortar custo, permitindo que diferentes parceiros também ajudem aplicações às necessidades locais. Ao usar uma licença de código robusta, tipo GPL, para quem não sabe o que é GPL, é GNU Public License, né? É uma licença de código aberto, viral. Então, assim, ao eu usar uma GPL no meu projeto tem que ser GPL. Você também protege outras empresas de lucrar com seu investimento sem contribuir para o bem-estar da comunidade. E aí eu vou pular aqui para um outro tema, né, que é o talento local, né? A Europa possui algumas das maiores mentes mais brilhantes na área de segurança, puxando o saco deles mesmo, né? Dado que o mercado de trabalho está em constante expansão nos Estados Unidos, que a Europa está apenas em suporte de vida, é óbvio que nossos maiores talentos cruzam o oceano para explorar o nosso potencial. Ou seja, eles também estão preocupados com a perca de cérebros. Essa não é só uma questão nossa, é uma questão deles. E agora é hora de investir os nossos talentos locais para proteger nossas empresas de serem compradas por investidores americanos, né? Então, assim, a Europa está muito preocupada que suas empresas continuem empresas locais. Isso é uma preocupação que eu vejo que eles estão preocupados, né? Comunidades hackers, movimentos de software livre, vem transmitindo essa mensagem há décadas, né? Eu não sou ligado a uma comunidade hacker, apesar que eu tenho um relacionamento ali, apesar que eu falo para eles assim, né? O laboratório hacker de Campinas, eu sei que eles me veem aqui, né? Eu falo que eu só não consigo ser por uma questão de logística, né? Meus filhos estão pequenos, eu tenho que pegar eles na escola. E eu não consigo trabalhar lá, que é do outro lado da cidade. Então, por isso que eu não estou ligado oficialmente, né? E não tenho muito tempo dado ao meu dia a dia, né? Mas assim, procura uma comunidade hacker, tem várias. É super interessante. Participe dos eventos. Tem churrasco, tem um monte de coisa, né? Eu vou deixar o site de algumas aqui na descrição para ver se você curte essa história, né? A Europa precisa decidir se permanece dependente de gigantes tecnológicos estrangeiros ou se investe no próprio futuro.
Temos a expertise, os recursos e a estrutura jurídica para apoiar uma transição rumo à soberania digital europeia. Ou seja, eles dão esse suporte para que os municípios façam isso. E no Brasil, muito pelo contrário, ninguém tá pouco se fudendo em relação a isso. De falar assim, usem aí as empresas que quiserem, usem, e fica essa bagunça aí, né? E agora, né? Quanto mais esperamos, mais difícil será nos libertarmos. A dependência de um fornecedor não é apenas uma questão de custo, mas uma questão de soberania, segurança e resiliência. Se os governos europeus vão agir agora, corre risco de enfrentar uma grave crise no futuro, maior quando os preços se tornarem insustentáveis, quando os serviços forem retirados ou quando as tensões geopolíticas aumentarem. Isso aqui é muito importante, assim. Tensões geopolíticas mudam e a gente está num contexto de um mundo em constante tensão. Então, engraçado que tem um livro que eu não gosto muito, que é o Sapiens, né? Eu gostei quando eu li a primeira vez, mas depois comecei a refletir, falei, tem alguns problemas aqui sério, né? E o Sapiens, ele errou magnificamente em algum ponto que eu achei muito interessante. Ele falava assim, né, que hoje em dia o custo humano ele é muito alto, e era impossível pensar em guerras em continentes muito que têm uma infraestrutura humana muito forte, como os Estados Unidos e Europa, né, em continentes, né, em regiões, né. E aí a gente tem uma guerra na Europa hoje em dia, uma guerra em Israel, que é o país do indivíduo que escreveu o livro, né? E assim, geopolítica muda, galera, muda bastante, assim. Eu tava lembrando, eu tava vendo um filme esses dias, né? E eu lembrei da geopolítica dos anos 90. Hoje eu trabalho com um país irlandês. Nos anos 90, a Irlanda não era um país seguro nos anos 90. E hoje ela é super segura, tem empresas super fortes, né? Surgidas depois que se tornou um país em paz, né? E assim, isso muda em 20 anos. Em 20 anos pode parecer pouco tempo, mas assim, pode ser muito tempo, né? A alternativa é clara: construir uma infraestrutura europeia, promover padrões de código aberto e fornecer um ecossistema de código aberto próspero para garantir a soberania a longo prazo, né? E aí ele fala: se você é um político, se você é um cidadão engajado, entre em contato com a sua prefeitura, seu governo e questione as suas escolhas, né? Ele dá isso. Tem um ponto que eu pulei aqui, eu não sei se foi a tradução que eu olhei. Deixa eu dar uma olhada bem aqui se eu que eu olhei, né? Creio que está aqui. Então, agora eu me perdi um pouco aqui, né? Mas o que ele olhava? Ele botava isso como. Aqui, ó. Ele bota como oportunidades estratégicas. Então, assim, essa, ele coloca isso como uma oportunidade estratégica para as empresas. As empresas têm que olhar isso também e ver assim, olha, eu posso fornecer esse serviço para as empresas. Será que existe aí um serviço cloud de Office que eu posso fornecer para as prefeituras usarem a um custo bem inferior, ou de banco de dados? Começar com o banco de dados. Será que existe um meio de começar a criar uma infraestrutura cloud nacional ali para Office? Tipo, existe algum Office open source web para que as empresas possam usar, os governos possam usar? Isso sim. Você pode pensar, isso é sonho, não sei o que, isso não vai acontecer, a gente não tem capacidade. Galera, se você parar e voltar em 2005, existiu só o Office da Microsoft. O Google investiu dinheiro e fez ali. Isso possível é, né? Basta querer. Depois a Microsoft foi atrás, fez um web. Isso é possível. Assim, não trate um sonho. O sonho, ele existe no futuro, e é só que a gente pode começar a realizar agora, né? Assim, então eu compartilhei esse vídeo, né? Esse vídeo, o que eu queria compartilhar nesse vídeo era uma visão de europeu, né? Que a gente pode se inspirar nela, né? A gente pode se inspirar aqui, ó. Ele fala oportunidades, né? Esse aqui, ele coloca isso como uma oportunidade, né? Então, assim, isso aqui é uma visão que a gente pode ir lá de, de serviços europeus. Eu acho que ponto inicial aí, se alguém trabalha com dados, faz esse mapeamento, levanta aí. Quantas das prefeituras, eu tenho certeza que vocês vão ver que é quase 100% das nossas prefeituras. Quase 100% dos nossos serviços dependem de servidores externos, né? E estamos. A gente tá, e eu gosto também de olhar a parte econômica disso, né? Quando a gente depende de um servidor externo, o que a gente está fazendo? A gente está criando emprego fora daqui.
A gente está exportando um emprego que a gente poderia gerar aqui. A gente poderia capacitar essas pessoas, criar esses empregos aqui e manter ele aqui, né? Isso é muito simples. É só a gente começar a investir, é a gente começar a pensar, de começar a sonhar. Então, assim, esse era o meu vídeo. Eu sei que muita gente vai ver isso aqui, vai pensar, esse cara é um louco, esse cara tá sonhando. Pode pensar o que for, eu não me importo, assim. O que eu me importo é, quero dar ideias para as pessoas, quero dar sonhos, quero dar possibilidades. Isso aqui foi um vídeo muito interessante que eu achei. São artigos bem interessantes. Então, assim, se você gostou, dá o like, compartilha. Se você não gostou, fala o que foi nos comentários. Comente, falei bem, falei mal, mas falando de mim, não me importa. Não, se eu fosse me preocupar com crítica, eu não estaria aqui. O legal de ter essas redes sociais é que você pode bloquear comentários ofensivos, né? E a gente recebe comentários ofensivos direto e a gente bloqueia e deleta, né? Então, muito obrigado que você ficou. Eu vou deixar aqui os links desse artigo. Então, se você achou interessante, compartilha ele também. Vou deixar o link de algumas comunidades hackers que eu lembro, né? Para você tente se envolver com elas, tente se engajar nos eventos delas. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas um bom começo. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Muito obrigado e que você consiga sonhar. Valeu!